Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Nilce Pereira. Estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. É um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Hoje estaremos realizando o programa de número 279. E onde quer que vocês estejam, vocês estarão muito bem sintonizados aqui na Família Web Rádio. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Basto, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 985176385 da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que levem à reflexão sobre a nossa caminhada aqui no plano terrestre, nosso plano terreno, né? De onde viemos? Por que viemos? Para onde vamos? Estas são interrogações que frequentemente todos nós fazemos. São interrogações filosóficas, né? E continuem conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar do assunto o auto-perdão, uma visão espírita. Tudo numa visão realmente do Espiritismo, não é, Marcos Aleixo? É isso, meus amigos. Eu sou Marcos Aleixo, desejando a todos vocês uma boa tarde. Aos nossos queridos ouvintes dessa família Web Rádio. Eu estarei junto com os amigos, principalmente comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante todo o nosso programa. Nesse momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para o seu ambiente e formando uma parceria com a família Web Rádio. Uma parceria que tem tudo para dar sucesso, hein? Onde os alunos terão a oportunidade de realizar suas próprias criações. E o Luiz já está dizendo que eles estão ansiosos, viu? E é um caminho hoje que é o o caminho a seguir hoje em dia, né? Comunicação. Educação. Comunicação e educação. Através da tecnologia, né? Não verdade. tem outro caminho mais. Estamos realizando o nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi, onde estamos muito bem instalados. E ressaltamos nossos parabéns por esta parceria. Parabéns à direção do Colégio Marconi. Isso. E agora nós vamos à nossa costumeira informação, a nossa colaboração, que atinge aí a consciência de cada um de nós. Nós estamos nos referindo aqui aos cuidados que nós devemos ter, principalmente nessa época agora, de nos cuidar e cuidar do nosso próximo também. Agora está dando muita gripe, vai começar agora, né? Muito inverno. O tempo esfria. Então, gente, vamos usar nossas máscaras, principalmente se nós estivermos em lugar muito fechado. É no metrô, é no ônibus, é no supermercado, na rua, né? Vamos conservar o nosso hábito de lavar bem as mãos, desinfetar com álcool gel e coisas que todos nós já sabemos que devemos colocar isso no nosso dia a dia. É um hábito que não podemos deixar para trás, de não. lado, né? Por quê? Porque vão aparecendo
muitas doenças. Cada ano aparece uma doença diferente. Doença respiratória, doença pulmonar, a difteria e outras infecções, né? E agora está aparecendo aí um novo inquilino aí chamado norovírus. Parece que eles vestem uma capinha de Superman e sai radiando. Exatamente. Ninguém convida, mas Mudou para a Terra agora, Nilson? É o norovírus. Ele não é inquilino, ele é invasor. Ninguém convida, mas eles vêm. É interessante, né? Então, e um monte de surto de virose aí. É verdade. Em todo o país, principalmente aqui no litoral sul. Então vamos cuidar, porque afinal de contas precisamos de saúde para nós podermos nos locomover, né? Para podermos nos alimentar, se o homem trabalhar. vai atingir 120 anos, se você quer atingir 120 anos, você tem que se mudar cuidar, o comportamento, né? Então pronto, vamos lá. É o homem do mais futuro um pouco, né? É verdade. E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento e quem começará a responder será Luiz Gouveia. Feita pela nossa ouvinte Roberta Virgínia Souza, que pergunta o seguinte: por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Luiz Gouveia responde a pergunta. Boa Olha, sorte. Roberta, você está sugerindo que Deus já criasse todo mundo com asa de anjo, com todas aquelas qualidades. Aí era muito bom, né? Seria muito bom. Muito bom. Mas Deus cria suas criaturas simples e ignorantes. É isso que os espíritos falaram para Kardec. Olha, Deus cria seus filhos simples e ignorantes. Por quê? Porque você não vira simples, ignorante, numa sumidade de uma hora para outra. Uma pessoa honesta, uma pessoa simpática, uma pessoa super classificada e também intelectualizada e espiritualizada demais. Não. É um aprendizado que você faz passo a passo. Como nós vamos à escola, quando criança, a professora primeiro ensina você a cantar aquelas musiquinhas, a professora primeiro ela ensina você soletrar o abecedário, primeiro as vogais, A, E, I, O, U, faz as palavras, e assim vai indo, mansamente, ensinando as crianças de uma forma serena e tranquila, para que as pessoas, as crianças, vão se adaptando às letras, aos números, vão tomando contato e aprendendo. A mesma coisa é a vida. A vida, quando você nasce primitivo, bem na primitividade, bem ignorante mesmo. Tanto é que o nosso planeta, quando era primitivo, as pessoas, para aprender a fazer fogo, demoraram algum tempo. Não foi assim, fazer fogo rapidamente, não. Foi uma ciência aprender a acender um fogo. Depois a roda, e assim vai indo. Devagarzinho, o homem vai observando e vai aprendendo. E vai aprendendo também a lidar com as pessoas, a ter aquele contato. Você fala aqui do mal moral. Vai aprendendo e vai adquirindo um bem moral. E esse bem moral se adquire aos poucos, passo a passo. É uma forma de você aprendendo com a própria vida o que você deve
ser para ter uma boa relação, um bom estudo. E aí vem a doutrina espírita e nos fala, olha, todo mundo, não só no planeta Terra, mas todo mundo, tem um negócio chamado idas e vindas, que nós chamamos aqui nós damos o nome de reencarnação. Nós espíritas damos o nome de reencarnação. São as indas e vindas. Eu venho aqui na Terra, aprendo a fazer a roda, depois aprendo a desenhar, fazer os desenhos, aprendo primeiro a mexer com tinta. Aí vai com carvão, eu não tenho a tinta, mas eu vou no carvão, desenho na rocha e vai indo. E vou aprendendo. Aprenda matemática. Aprenda matemática e vai aprendendo. Então vai passando o tempo, nós viemos para cá, voltamos para o mundo espiritual, ou viemos para cá de novo, voltamos, e vai passando o tempo. Quantos anos já se passaram até o dia de hoje? Hoje nós estamos no ano de 2025, depois de Cristo. Mas antes de Cristo teve um monte de anos antes. Então, nós já aprendemos muitas coisas. Imagina quantas coisas nós aprendemos. E esse aprendizado, depois que você adquire esse aprendizado, você não esquece jamais. E os Espíritos falam, você nunca retroage. Você sempre evolui, sempre caminha para frente. Você pode estacionar, mas retroagir jamais. Uma vez aprendido, sempre aprendido. Então, Roberta, é isso. Por que Deus não criou a humanidade nas melhores condições? Porque se a humanidade fosse já criada com todas essas condições angelicais, aonde ele teria condições de ter aprendido a suportar determinadas vicissitudes, a conviver com outras pessoas, com outros espíritos. Então, tudo isso é um aprendizado que você faz passo a passo. Por isso que a gente fala, a vida é uma eterna escola. E cada vez que eu venho aqui na Terra aprender, eu aprendo alguma coisa. Nunca, por pior que eu não queira aprender nada. Mas só o contato meu com a evolução da Terra já é o suficiente para que eu possa ter crescido. Imagina, se alguém me colocasse dentro de uma cabine fechado por 30 anos, 40 anos, e depois me abre essa cabine e solta e fala, nossa, quanta coisa, isso aqui eu não conheço, é o avião. Ah, isso aqui eu não conheço, é o hi-fi. Ah, isso aqui eu não conheço, é o micro-ondas. Mas em pouco tempo eu já vou avançar, porque eu vou começar a entrar em contato com aquilo. Então, meu contato, a minha forma de relacionamento, ela já vai me dar as condições de eu aprimorar meu conhecimento. Isso também na parte moral. Então, é por isso que Deus nos criou simples e ignorantes, para que nós aprendamos com as próprias experiências da vida a evolução, o amor, o carinho, tudo na vida. E olha que coisa boa, e ele nos coloca no nosso lado espíritos que nos orientam. A gente chama de anjo guardião, espírito protetor, sei lá. É um espírito que nos orienta, dá umas intuições de como nós devemos agir. Então é isso. Roberto, agora eu vou abrir para os meus amigos para que eles possam comentar o assunto, porque o assunto é gostoso, não é? E Deus foi tão justo, tão bom, que ele nos criou simples e ignorante, mas nos deu livre-arbítrio e deixou a gente à vontade, quer dizer, caminhe com as suas pernas, de acordo com o seu livre-arbítrio, e deixou ao nosso critério toda a nossa caminhada, toda a nossa evolução. Verdade.
É isso mesmo, né? Porque fala assim, nossa, Deus podia ter criado esse povo, esse povinho, em condições melhores. Mas se a gente for pensar bem, ele criou em condições melhores. Se ele deu o livre-arbítrio, ele está dando uma condição. Né? Ele já deu uma condição. Agora, te deu as ferramentas. Se né? nós formos ver bem, nós estamos vendo já que a humanidade, de certa forma, está mudando, porque tem muitos espíritos do bem entre nós. Verdade. Tem. Está cheio. Então, esses são espíritos, é a humanidade que faz parte dessas melhores condições. Agora, qual que é o papel dele? Impulsionar os outros a caminhar junto, Estão a mais para melhorar. trás, Né? Agora, se nós fomos criados simples e ignorantes, mas ele nos deu condições, deu livre-arbítrio. Agora, a gente tem que pensar em como que nós vamos usar esse livre-arbítrio. Se nós começarmos a raciocinar dessa forma, nós já estaremos em melhores condições. Né? Agora, é aquela história, o caminho é um só. Né? Eu sou o caminho, o caminho é um só. Agora, vai seguir aquele caminho quem tiver o entendimento. Aquele que vai seguir o atalho é outro entendimento. Porque a nossa evolução aqui na Terra não se dá assim, no estalar do dedo, nos milagres. Ela se dá graças ao nosso esforço. Nós temos que aprender, né, a contornar aqueles obstáculos, né? E dentro desse contorno que nós vamos melhorando, toda essa melhoria não é para guardar cada um para si. Não, é para estender a mão para o outro e vamos caminhar junto. E aí sim nós teremos uma unidade melhor, uma humanidade melhor. Cada dia melhor, né? Lógico. E ainda um detalhe nisso, interessante. Além disso que Deus fez, nos criou simples e ignorantes, ainda designou um irmão espiritual, nosso protetor, um anjo de guarda, que nome queira dar, para nos acompanhar, nos ajudar, nos auxiliar nos momentos mais difíceis. Agora eu pergunto, nós olhamos para isso? Será que nós paramos para observar isso? Que somos auxiliados por um espírito superior a nós, que veio designado para muitos de nós ajudar? Nem percebem isso. E a gente nem se lembra disso. Né? Para ver quanto nós temos que aprender e compreender os ensinamentos do Cristo trazidos pelo Espiritismo. Nosso Aleixo agora que é o bambambam do assunto, vamos lá. Ela fala aqui, né? Primeiro que Deus não... ela fala do mal moral aqui, né? Não existe o mal moral, existe a condição de espiritual de cada um, né? O mal é as imperfeições nossas, né? O mal é a ausência do bem. Então, Deus criou todos nós e fala lá do átomo arcanjo, né? Nós nascemos do átomo e vamos chegar ao arcanjo, a espíritos celestes, a um Cristo planetário ainda um dia. Então, todos nós passamos, o senhor Luiz deu o exemplo da escola, guardado nas devidas proporções, é dessa forma, nós vamos através das reencarnações, a cada reencarnação que nós vamos nos melhorando, como se nós estivéssemos passando de ano. Nós vamos subindo degraus na nossa evolução espiritual. Então, à medida que nós vamos nos evoluindo, fazendo bem, nós vamos nos evoluindo espiritualmente e não vamos mais fazendo mal. Então, nós vamos deixando e vamos nos evoluindo moralmente. Então, Deus deu a mesma oportunidade para todos. Só que uns continuam ainda no crime. Uns continuam usando muito mal o seu livre-arbítrio. E outros já começaram a usar bem o seu livre-arbítrio, mesmo que ainda mesclando entre saber usar ou não, mas já estão começando a se esforçar para usar bem o seu livre-arbítrio. Então,
não foi Deus, né, que nos criou assim, muito pelo contrário, Deus nos criou ignorantes, todos nós, mas com condições de desenvolver a sabedoria, porque nós somos sua imagem e sua semelhança, nós somos seus filhos, então nós somos destinados ao bem. Cabe a cada um de nós despertar para o bem. Então ainda nós vamos estar trilhando o caminho tortuoso, as estradas difíceis, enquanto assim quisermos, né? O dia que começarmos a despertar a nossa consciência espiritual para as leis de Deus, começar a desenvolver essa centelha divina, essa chama eterna chamada amor, aí sim nós vamos começando a nos desenvolver moralmente e fazer o bem. Então este é o ponto. Não é Deus que cria nós, as pessoas ainda fazem muita confusão, né? Que Deus, não. É as nossas próprias atitudes que fazem nós ainda nos tornar seres maus ainda, né? Verdade. Bom, e mais um detalhe importante, que Deus, com sua bondade, Ele nos permitiu. Permitiu as reencarnações, que nós estamos submetidos a elas, e não determinou para nós X reencarnações. Não, você vai ter tantas reencarnações. Não. Não limitou, né? Não limitou, deixou à vontade, vai depender de nós. Quem decide é tu. Quem decide é nós. É mais uma resposta que nós temos, né? E Jesus... O chegar lá vai depender de nós. Olha, que você vai simples, falando uma coisa, vai assim. puxando outra. E Jesus falou o quê? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, o planeta Terra é apenas uma casa. É apenas uma residência de espíritos, né? E olha a eternidade aí, olha a imensidão desse espaço sideral aí. Quantas casas podem ter como para abrigar os seus filhos, né? E ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então é isso aí. Bom, como está em cima, nós já passamos o tempo agora, vamos dar continuidade, né? A USA Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. E no dia 27 de abril, já virou uma tradição aqui em Guarulhos, coordenada, elaborada, ideia do senhor Luiz Gouveia, já há alguns anos, estaremos prestando uma homenagem a Allan Kardec, ali na Praça Allan Kardec, que fica na Avenida Paulo Facini. Ali tem um busto do Kardec. A praça ao lado é do Dr. Bezerra de Menezes, né? Fica ali na altura do 1625, na praça onde está o Banco do Brasil, né? Isso, verdade. Ali na nossa cidade mesmo de Guarulhos. Estão todos convidados para esse evento. E esse evento está marcado para as 9 horas do dia, das 9 até as 12 horas. E teremos também nesse evento uma presença ilustre, a presença do coral musical Vozes da Mãe Doca, do Centro Espírita ali, Casa Branca do Caminho, ali da nossa irmã Fátima. Oh, que beleza, hein? Vai ser muito bom, que todos possam prestigiar e estar presente. Esse centro, Casa Branca do Caminho, está localizado ali na Chácara Mafalda, em São Paulo, perto do Anália Franco, ali no Tatuapé, né? E também temos um evento importante no dia 30 de abril. Será o 7º aniversário da nossa família Web Rádio. Vai ter bolo? Vai ter bolo, vai, lógico que vai. Bacana, hein? Então eu venho. Vai ter bolo em cada horário. Então eu venho. Vai. Se não tiver bolo, eu não venho, não. Qual é o horário? Nossa participação do Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Bolo e café. Café sempre. Bolo e café. 15 horas? Isso. 15 horas Café estaremos com leite aqui. ou café preto? Café preto. Café preto. Que hora que é? Às 15 horas o Focando está aqui presente, né? Maravilha. Então fica esse evento registrado também para todos participar. A partir das 9 horas. Das 9 horas é o evento nosso. Isso, agora, esse do aniversário, a partir das 9. Das 9, não, também você falou, senhor, desculpa, eu confundi com o evento nosso. A partir das 9 horas, né, Luiz? E até que horas vai? 19, só ao vivo.
Das Nossa, 9. 10 horas seguidas. É, direto. É aí, ó. Vou comer as bolachas do Ataíde. Só tá aí. Vai ter que trazer uns 10 pacotes agora. É, providencia o bolso aí, só tá aí. Mais uns pacotinhos aí. É, bolacha agora tem que variar, variedade também. Ele falou que gosta da Waze também. Ó. Não é bobo não, rapaz. Aí. É isso, meus amigos. Está dado. E agora o Good Night já tá no ar, ó. Desde o dia 8. Voltou? Desde o dia 8. Que horas? 21 horas. Good night, Good então, night às 21 horas, todo dia. dia? Não, só de terça. Terça. E o modão? Sexta-feira. Que 6 hora? da tarde. Modão, 6 horas. Sexta-feira, 6 da tarde. Bacana, às 18 horas, todas as sextas-feiras, os modão sertanejo. É isso aí, só raiz. Só raiz? Tá bacana, Web Tonico e Rádio. Tinoco. Milionários é rico. Milionários é rico. Aí é coisa de outro Canário e passarinho. Aí você puxou lá do baú mesmo, hein? Canário e passarinho. É isso. Eu não quero falar. Aí Deus tomou até o susto agora com os canários. Vamos lá, pessoal. Eita, Vai lá, a Nilson. coisa vai pegar aí, viu? Qualidade da pedida de música, hein? É, Moonlight de Beethoven. Beethoven. Muito bonita essa música, hein? Isso aí é música de mundo mais elevado, superior, mundo feliz. É, de mundo superior essa música. É, muito bom. Né? E hoje vamos falar em um assunto interessante. Falaremos sobre o tema É o, o é o alto Luiz, perdão, uma visão espírita. é o Gouveia. É o Isso, senhor então Luiz vamos Gouveia. lá. Vamos lá. Eu vou ler aqui, o Ataíde, eu vou ler aqui para a gente depois abrir para nossa pauta aqui para discussão. Não discussão, nós não vamos discutir, nós vamos comentar. É. Então ele fala Comenta, assim, ó. discute. O Ataíde, ele fala assim. Na magnífica oração ensinada pelo Mestre, há uma parte que diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em uma análise superficial, é possível dizer que há um pedido de perdão e um comprometimento em perdoar quem cometeu uma ofensa. Sem dúvida, essa orientação é muito valiosa. Mas não se pode esquecer que nesse contexto está o perdão a si próprio. Na estrada erro-auto-perdão, existem diversas paradas, como culpa, reconhecimento da culpa e reparação do erro. É importante lembrar que para ir de um ponto ao outro, não é possível pular essas paradas. Quando se sai do ponto erro para chegar ao ponto perdão, obrigatoriamente é preciso passar pelos pontos culpa e reconhecimento da culpa. O que quer dizer com isso? O auto-perdão é um destino que não tem caminho expresso. Não é algo que se alcança pulando etapas. Deve ser ressaltado como só é necessário auto-perdão quando há culpa. Não é verdade? É isso mesmo. Se a pessoa não percebe a culpa, não sente a necessidade de se perdoar. Na pergunta 661, Kardec questiona os espíritos, dizendo assim: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E obtém como resposta: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando o seu proceder. Lógico, né? Muito bom isso. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Ao desencarnar, tudo que foi registrado no perispírito durante a encarnação acompanha o espírito ao mundo espiritual.
toda a culpa vivida em uma encarnação fica muito mais evidenciada quando se desencarna, criando muitas vezes uma culpa maior por não ter resolvido o problema quando ainda era encarnado. E esse problema pode assumir proporções ainda maiores. Se o espírito atormentado aceita a ajuda de espíritos amigos no mundo espiritual, conseguirá avançar na sua evolução ou em sua evolução. Contudo, se não consente nesse auxílio, fica à mercê das sugestões de criaturas inferiores, formando uma simbiose espiritual muito maléfica. Muitas vezes, a pessoa fica presa à culpa por achar que já errou muito e por isso não merece ser perdoada. Porém, Jesus ensinou: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. É preciso estar sempre disposto a perdoar e a se perdoar. A pessoa que não se liberta da culpa e do remorso se envolve em uma energia negativa que a acorrenta ao passado, impedindo-a de evoluir e ficar em paz consigo mesmo. Concluindo que o auto-perdão é essencial, e é feita a pergunta: como alcançar o auto-perdão? Os ensinamentos espíritas são valiosas ferramentas para guiar ao perdão. O caminho mais simples para se perdoar é reconhecer o erro cometido, compreender os motivos que fizeram a pessoa errar. É o exercício do autoconhecimento em toda a sua extensão. É importante que nesse processo não há julgamento e condenações, apenas conhecimento. O segundo passo é reparar, de todas as formas possíveis, o erro cometido, quitando o débito contraído com essa falha. E um dos melhores caminhos para essa reparação é a caridade, máxima do ensinamento espírita. Fora da caridade não há salvação. Quando a caridade é praticada, cria-se uma atmosfera de amor, compreensão e compaixão, além de tornar a pessoa mais humilde e grata pelas oportunidades recebidas. Muitos pensam que a prática da caridade ajuda o próximo. Isso é verdade, mas além disso, auxilia muito mais a quem pratica. O auto-perdão tem que ser visto como uma oportunidade de crescimento. Deus deu a cada um o mérito de elevar-se pelo próprio esforço e livre iniciativa, lhe concedendo moratória para que corrija e aperfeiçoe suas instituições. A partir do momento que a pessoa refletiu sobre o erro cometido e o reparou, é chegada a hora de abandonar o passado, de curar as feridas da alma, buscando um futuro melhor. É a construção de um futuro pleno de paz e conhecimento. E esse trecho também é do artigo do blog Letra Espírita, intitulado O Auto-Perdão. E quem escreveu esse texto foi a Ana Paula Martins. Muito bem escrito, né, amigos? Quem quer começar falando sobre o auto-perdão, que eu estou com a garganta meio até muito... Toma uma aguinha. A flor do nosso programa vai... Sempre. A ordem, né? Pela ordem. É, pela hora. Estamos já falei no outro programa. Nós estamos exercendo a... Não, agora é assim. Não, que Agora é assim. nós estamos exercendo a compreensão e o cavaleirismo nessa encarnação. Olha, gente, auto-perdão, o próprio nome já diz, né? Auto-perdão. Quando eu chego nesse
nesse nível de auto-perdão, é porque eu já tenho uma determinada compreensão. Né? Então, eu já entendi quando Jesus falou a Pedro. Né? Foi Pedro. Que o Pedro perguntou a Jesus quantas vezes que ele devia perdoar. Né? Então, lá, 7 vezes. É 70 vezes 70 vezes 7. 70 vezes 7, isso dá para fazer sim, né? Aí Jesus explicou, nada disso, é 70 vezes 7 cada falha do teu irmão. Né? O que ele está dizendo? Que o perdão ele é ilimitado, se deve perdoar sempre. Né? Porque no Pai Nosso nós pedimos isso, perdoai as nossas falhas. Verdade. Mas a gente vai ver no pé da letra, perdoai as nossas falhas. Dá a impressão que é assim, ó Deus, perdoa a minha falha e joga na mão de Deus. Né? Na mão de Deus, cuida aí para mim. Não é isso. O perdão, ele vem de uma conscientização, ele vem da nossa vontade, do nosso entendimento. Porque eu posso entender, mas de repente eu posso não querer perdoar. Por isso que eu falo, o perdão ele é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente, eu te perdoo. Não. Entra na fase da reparação, né? Então, o perdão, essa palavra perdão, ela tem um sentido muito profundo. Então, eu vou perdoar a falha daquele. Vai haver um esquecimento? Não. Esquecer não, porque o esquecimento ele é digamos aí, orgânico. Não tem como esquecer. Né? Mas o que eu entendo por perdão? Algo que está me atrapalhando e eu me conscientizei, né, de que aquela pessoa me fez algo, só que eu não me sinto mais com raiva, eu não me sinto mais deixando a minha saúde em frangalhos por causa daquilo. Eu me libertei. Né? E aí eu ver aquela pessoa que me fez aquilo já não me causa nenhum incômodo, nenhuma repulsa, nada. Então você perdoou aquela pessoa. Agora, eu não sou obrigada a ficar de beijos e abraços com o meu inimigo. Né? Porque quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, não desejar o mal para aquele inimigo. Orar por aquele inimigo. Desejar coisas boas para aquele inimigo. Você entendeu? Porque tudo é uma via de duas mãos, por exemplo. Então, à medida que eu desejo coisas boas para aquele que foi meu inimigo, que me ofendeu, ele vai receber isso. E ele também vai, aos poucos, ele vai se transformando, ele vai se melhorando, e é assim que a humanidade vai melhorando. Eu entendo o perdão dessa forma. Né? Porque muita gente fala assim, não, eu não perdoo o que o fulano fez. Né? Ou então assim, mas você me perdoa? Não, eu não, quem perdoa é Deus. Veja bem, Jesus, quando ele passou pela terra, ele nos deixou certo, ele nos ensinou que o perdão não é desse ou daquele, é de todos nós. Se Deus nos perdoa, por que eu não vou perdoar o Aleixo, não vou perdoar o Ataídes, não vou perdoar o Gouveia, não vou perdoar o Luiz Leite, e assim nós vamos caminhando. Verdade. Por isso que o primeiro passo do perdão é o arrependimento. Né? Sim. Do arrependimento vem a reparação, a expiação e assim por diante. Então são processos que nós temos que ter essa consciência, a começar, como eu falei, do arrependimento. E
esse arrependimento vai depender da nossa compreensão, do nosso sentimento, do nosso reconhecimento que erramos, que falhamos, que ofendemos. E aí aquela fala comum. Pedir que Deus perdoe. Uma frase assim que já vi comentário, não sei se isso é o correto, mas que Deus não perdoa ninguém porque Deus não se ofende. Deus não se ofende, então Ele não tem o que perdoar. Então, se eu não ofendi você, se você não se ofendeu, então tem que perdoar. Então, é uma coisa muito profunda quando se fala do perdão, é um assunto assim muito complexo e necessita de muita compreensão, porque perdoar é um sentimento do amor que nós temos que ter, mas dependendo, aí que entra a dificuldade nossa, nosso orgulho, o nosso egoísmo, que é a fonte de todos os males, a prepotência, enfim, se nós ainda tivermos muito arraigado com essas qualidades, fica difícil o perdão. Tanto é que existem casos ainda em espíritos aqui encarnados, e ele fica aqui a reencarnação inteira, vai para o outro lado, e dependendo da situação, ele não perdoou ainda o fulano. Vai com aquilo ainda na sua mente, né, no perispiritual, e prossegue do outro lado ainda. É por isso que existem as obsessões. A obsessão é o quê? A obsessão é a perseguição de um espírito que não perdoou. Você vê quanta coisa é complicada. As obsessões começam daí. Se não perdoar, meu amigo, olha, e dependendo da situação, o caso e a condição do espírito encarnado, dependendo, isso vai às vezes muitas reencarnações, hein? Infelizmente. Existem casos aí, quando você vai estudar os casos de obsessões, você vê como a coisa não é simples. Exige muito esforço da gente, nós, espíritos encarnados, muito esforço mesmo para ter essa compreensão, porque o perdão é a lei do amor. E enquanto nós não enquadrarmos na lei do amor, nós vamos sofrer. Aliás, a gente não só sofre, como faz o outro, né? Porque o perdão é o remédio para tudo. Perdoou, acabou a crise. É por isso que, sem a lei do amor, é difícil o perdão, né, gente? Então, verdade. Eu entendo assim. Esteja à vontade. Vamos lá, Aleixo. Aleixo. O homem que sabe tudo. É um problema. É um problema muito sério, né? Hoje é dia que é hoje? Hoje é dia 1. Dia da mentira. Hoje é dia da verdade. Hoje. Dia 8. Ah, hoje é dia 15. Dia 8. Dia 8. É dia 8. É. Hoje? Hoje é dia 1º, né? Não tem palestra? Tenho não. Tive ontem 7, vou ter dia 10 e dia 11, sexta-feira. Tive ontem, vou ter quinta e sexta, 10 e 11. Aonde? 10 no Centro Espírita Maria Isabel, aqui no Haroldo Veloso, em Guarulhos. E sexta-feira, dia 11, no Educandário da Luz, em Santa Isabel. Maria Isabel, ela passa 8? Maria Isabel, lá no Haroldo Veloso, ali na região de São João. É. No Serode. O dia 11 é no Educandário da Luz, centro lá que o senhor Hans, com a sua equipe administra, em Santa Isabel, lá. E o aniversário da rádio? Dia 7 de abril. É dia 30. É dia 30 de abril, não é dia 7 não. Por que eu fiquei com o dia 7 na cabeça? É o 7º aniversário. É o 7º aniversário. 30 de abril. Estaremos aqui às 15 horas, focando, né? Um programa completo, Gouveia, ao vivo. Isso. Ao vivo, hein? E vai ter bolo, é? Vai ter bolo? Aí eu Opa! venho. Então, vamos lá. Essa questão aí é muito preocupante, muito séria mesmo. O auto-perdão. Essa questão é motivo de muitas depressões, muito abaixo de autoestima, um problema muito sério que a gente não percebe, acontece na Terra e os espíritos alertam. Porque a pessoa, pelos atos que ela mesma comete, ela não se perdoa, ela se pune,
e cria um remorso em si, que muitas vezes ela entra numa depressão e ela não consegue sair disso porque ela começa a vivenciar esse remorso, e se torna uma punição, ela se auto-impune e ela não consegue se perdoar. Então, muitas vezes, as pessoas passam o resto da vida, comprometem totalmente a sua reencarnação pela falta de auto-perdão, né? E muitas vezes por situações, porque assim, o Chico Xavier, embora nada podemos fazer para mudar o nosso passado, todos nós podemos escrever um novo fim para as nossas vidas. Não tem como nós mudar o passado, mas não tem como nós mudar o que nós já fizemos. Então nós temos que, o Espiritismo é uma ciência da alma. Ele vem nos ensinar a lidar com os nossos conflitos, né, Nilson? Então nós precisamos trabalhar esses conflitos nossos, procurar nos perdoar, compreender que mesmo que fizemos o mal, nós temos uma vida inteira ainda para reparar esse mal e outras reencarnações ainda. E muitas vezes nas obras de André Luiz se vê muito isso, em outras obras, o espírito desencarna com uma culpa muito grande e ele não consegue se equilibrar no mundo espiritual e é preciso recambiar ele para uma outra reencarnação para ele se equilibrar, para ele trabalhar essa autopunição, trabalhar o auto-perdão. Então veja, se leva isso para o mundo espiritual muitas vezes e nem lá ele consegue se equilibrar, é preciso de uma reencarnação para ele começar a reequilibrar o seu espírito. Então é um processo muito difícil muitas vezes na vida de muitos espíritos. O erro a gente não esquece, como a gente não esquece o que a outra pessoa faz conosco. Mas nós precisamos nos desprender desse passado, dessas culpas, né? O Divaldo fala que muitas patologias hoje em reencarnes na Terra está ligado à falta de culpa de um passado, a falta de auto-perdão fez que esses espíritos reencarnassem às vezes com provas de expiação, porque não aprendeu a se perdoar, desequilibrou muito o seu psique espiritual e desequilibrou o seu perispírito, né? Então, com o desequilíbrio, com a falta de equilíbrio do psico espiritual, se envolveu em desequilíbrios, teve que ter uma reencarnação em provas de expiação para reparar esse momento do passado, vencer essa culpa, porque ela é muito perigosa. Olha nós, quando nós remoemos o passado, como nós começamos a ter remorso, como a gente começa a não andar a nossa vida, porque a gente começa a se culpar muito e tudo nosso, a gente começa a ter uma autopunição, e isso vai parando a nossa reencarnação. A gente vamos vivendo em torno de um passado e a gente não consegue avançar. E são situações, muitas vezes, que a gente não consegue reparar, que às vezes nós erramos com quem não está mais na Terra. Já desencarnou, nós não vamos consertar isso agora. Mas se culpar também não é o caminho mais. Não é mais o caminho. Hã? Passou. Se a gente não tiver essa visão, por isso que o Espiritismo é uma ciência da alma, se a gente não tiver essa visão da vida futura, que a gente vai poder reparar em determinado momento essa falha nossa, ou esse desvio de conduta, ou mau uso do livre-arbítrio, a gente vai pensar numa vida só, agora acabou, não tem como reparar. E não é assim. A gente tem que seguir a vida à frente, deixar o passado, não tem o que fazer, e começar a escrever um novo fim para as nossas vidas e ter a certeza que a gente vai poder reparar esse passado. Isso se dá muito com um pai, com uma mãe que vê um filho ou cair nas drogas, ou morrer por alguma coisa que o pai não ligou, a mãe não ligou e deixou para lá. Ela se autopune. Isso aí motiva. Motiva, porque a minha filha morreu, eu não sei, meu filho foi para as drogas, meu filho saiu para esse caminho, eu não fiz nada para ajudar. Então aí se culpa e às vezes a pessoa se perde, as pessoas acabam pondo uma autopunição tão grave que perde uma encarnação. E é vice-versa, hein, senhor Luiz? Porque do filho que erra com o pai e com a mãe, muitas vezes ele cai num certo momento da reencarnação dele,
ele cai num sentimento desse. Então verdade. dos dois lados muitas vezes, né? É verdade. Pode ir, senhor. Então a gente tem que pensar que o erro faz parte do acerto. O erro é um caminho para o acerto. Às vezes você erra, mas tem que dar a oportunidade de enxergar o erro e acertar numa próxima situação. O ideal é que nós nunca errássemos, mas nunca errar não existe, porque você precisa, às vezes, fazer o errado para depois aprender a fazer o certo. É igual uma costureira. A primeira vez que você vai fazer um vestido, um terno, uma blusa, você às vezes erra lá o traçado da roupa, você erra, mas depois você vai aprendendo, vai pegando prática naquilo que você está fazendo. É igual a vida. A vida, você, às vezes, no primeiro momento, ela nos causa assim uma apreensão e a gente erra. Mas não quer dizer que esse erro vai ser eterno. Não é eterno, porque a vida ela tem várias oportunidades. Para isso que existe a reencarnação, não é? É verdade. Não é verdade? É isso. Por isso que temos que ter muito cuidado com a tal da mágoa, né? Você guarda uma mágoa, essa má água, né, como diz, que é dela, quantos cânceres não é gerado por essa má água, que é chamada de mágoa? Quantos? A pessoa alimenta aquilo, esse veneno, acaba envolvendo o corpo físico, e o pior, muitas vezes, leva para outra reencarnação. A maioria das vezes leva para Outra reencarnação. Então, aí entra naquela questão, mas essa criança nasceu com câncer, como é que pode? Olha onde o espiritismo vai, gente. Essa criança nasceu com câncer, como é que pode? Uma criança com 2 anos, 3 anos, ou já nasceu, o que é que essa criança fez para merecer isso? Essa é a questão que as pessoas fazem. Aí, quando você parte dessa questão, desse processo da continuidade das vidas, das reencarnações, aí você vê que aquilo ali é uma sequência daquilo de antes, que continua. Né? É um reflexo. Não é um reflexo, e não só isso, os vícios, assim por diante. Então, quando você fala a vida continua mesmo, e graças a Deus, né? Porque é oportunidade para você, já pensou se tivesse que parar ali, e aí? Então, a reencarnação vem nos favorecer tudo isso. Bom, então a conversa está boa. Amigos, é muito bom. Esses assuntos nossos aqui, ela nos dá a oportunidade de refletir muito E querer voltar de novo na próxima. a respeito das coisas. Mas vamos lá. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você desejando nos conhecer melhor, nós temos um site. O site é useguarulhos.com.br. Ali você vai encontrar os centros espíritas da nossa cidade, você vai encontrar as palestras que serão realizadas pela USE Guarulhos, você vai conhecer a nossa organização diretiva, ou seja, você vai ter contato conosco através desse site. Então vale a pena você visitar. Então USE Guarulhos a serviço do Espiritismo, não é, Marcos Aleixo? É isso. Agora vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, ao nosso Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, a qual pudemos discutir alguns temas pertinentes à nossa reencarnação, que possamos compreender o que falamos, ouvimos nessa tarde de hoje, que se trata de uma oportunidade muito importante para a nossa reencarnação. Agradecendo imensamente essa equipe espiritual da USE que nos amparam, nos auxiliam nesses momentos, para que tenhamos a tranquilidade necessária para emitir as nossas opiniões segundo os conceitos e a visão espírita. E assim, agradecendo a todos os companheiros das mesas, desse trabalho, aos nossos queridos ouvintes,
que todos possam ficar na luz e na paz de Deus e de nosso Senhor Jesus. Fiquem em paz. Nilce. Tá bom. Então, voltando à prece que ele está fazendo, então eu vou me despedindo também, desejando uma semana de paz a todos nós, todos os ouvintes, a equipe aqui da USE, Gouveia, Aleixo, Ataídes, o Luiz Leite, e agradecemos também ao Colégio Marconi pela oportunidade que nos deram de estarmos aqui, né, divulgando, trabalhando em parceria. E fica aqui o nosso abraço a todos e até a próxima semana. Eu também me despeço agradecendo a Deus, a Jesus e a nossa equipe aqui presente, Luiz Leite, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, Nilson Pereira, e também ao Colégio Marconi, que nos apoia, que nos acolhe aqui nesse recinto maravilhoso. Que sempre seja possível essa caminhada aqui nossa, nosso trabalho aqui da Web Rádio, e que Jesus nos abençoe nossos passos nesse caminho evolutivo qual estamos caminhando, e assim pedimos a Deus que, se possível for, para a semana que vem estamos aqui novamente no programa Web Rádio. Muito boa tarde, que Deus nos abençoe. Isso, Ataíde. Eu também me despeço, agradeço ao pessoal que esteve conosco, o pessoal de Guarulhos, pessoal de Campinas, pessoal lá do Nordeste que também esteve conosco. Eu agradeço muito. E até as meninas que moram nos Estados Unidos, elas estão lá escutando, muitas vezes lá escutando o nosso programa, ouvindo a nossa atividade aqui. Então, que Deus abençoe, que Deus ilumine e volte conosco na próxima quinta-feira. É isso, eu também vou me despedindo, vou fazendo da minha prece a extensão das minhas despedidas. E que Deus e o nosso Senhor Jesus também, a equipe espiritual da USE, os amigos espirituais, possam parar esse colégio, essas instalações que nós estamos, porque é uma instituição nobre que se destina ao esclarecimento e à instrução desses espíritos que aqui estão, começando no meio das suas reencarnações. Que eles sejam amparados pela luz do alto para se conduzir da melhor forma nesta reencarnação. Que Deus e o nosso Senhor Jesus possam amparar a todos e não desligue, porque a rádio não para, pois ela fica 24 horas ligada com bons programas e entretenimentos. Fiquem em paz. Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio. 24 horas tocando tudo.